Olá, pessoal. A gente vai continuar a nossa revisão do segundo bimestre, lá na página 18, certo? Teatro e dança, ligados por um fio. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem é do espetáculo A Mesa Verde, do Balé Joss, em Londres, em 1953. O teatro e a dança são artes do corpo estruturadas com base no movimento expressivo. Embora sejam bastante semelhantes, nem sempre essas linguagens estiveram próximas uma da outra. Foi durante o período do modernismo que ambas passaram a construir cada vez mais pontos de convergência e, por isso, novas formas de expressão, o que originaria um gênero que mescla elementos da dança e do teatro. Então, nós sabemos que tanto a dança quanto o teatro são, elementos da arte que necessitam do corpo, como base para que se dê a apresentação, tá? Tanto no teatro quanto na dança, as expressões são dadas pelo corpo do artista, Porém, nem sempre esses dois tipos de arte estiveram juntas, Então, nós vamos ver agora como está funcionando, como funcionou, o teatro e a dança juntos, ligados. Espaço de diálogo. Você sabe o que é dança-teatro? Se não sabe, o que imagina que pode ser? Pessoal? Então, vocês vão responder essa pergunta no caderno, tá? Então, vocês vão tentar imaginar, se vocês não sabem, o que seria a dança-teatro, tá? E se você não sabe o que pode ser, você vai tentar pensar no que pode ser, certo? Então, vocês vão responder essa pergunta no caderno. Agora, nós passamos para a página 19. Lá, os nossos objetivos. Conhecer os conceitos da dança-teatro, entender a importância do teatro modernista, conhecer diretores e companhias de teatro brasileiro da década de 1950, ler e encenar trechos de peças teatrais brasileiras produzidas na década de 1950. Então, pessoal, esses são os nossos objetivos para esse módulo da nossa apostila, tá? Dança-teatro, a dança com um efeito de teatro. A dança-teatro é um gênero que define a união da dança com o teatro, no que se refere à dramatização. Surgiu em 1928 com os trabalhos do alemão Kurt Joss, influenciado pela dança expressionista alemã. Joss queria retornar a uma dança em que estivessem presentes elementos figurativos que estabelecesse uma ligação com a história do seu tempo e que tivesse uma narrativa. Então, pessoal, a dança-teatro ela não só expressa sentimentos, como ela conta uma história, tá? Então, é uma dança com dramatização, com efeito de teatro. As vanguardas do começo do século XX tinham se tornado demasiadamente radicais, e a dança, em certos casos, muito abstrata e distante da realidade. Com a dança-teatro, Joss trouxe de volta cenas que narravam uma história, porém sem o formalismo da dança clássica, pois ele utilizava a liberdade de movimentos, o solo e a perda da verticalidade. Então, pessoal, a dança-teatro ela não é, tão formal como a dança clássica, Já se utilizava a liberdade de movimentos, para os dançarinos, E trouxe-se de volta com a dança-teatro cenas que narravam uma história, certo? A dança-teatro une, dessa forma, a encenação de um personagem pelo ator e o movimento do dançarino. A dança-teatro, mais do que o teatro aliado à dança, é a dança que produz um efeito de dramatização. Por citar circunstâncias da vida, acontecimentos e trazer reflexões sobre o momento vivenciado pelas pessoas da sua época.
A dança-teatro se aproxima da realidade e se distancia da abstração do movimento puro, sem conexão com os fatos do dia a dia. Então, a dança-teatro, ela também trouxe mais para perto do público coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, certo? Pois se aproximou mais da realidade e se distanciou da abstração do movimento que não tem conexão com os fatos, certo? Claro que todo movimento da dança, ele tem uma expressão, um sentimento pelo artista. Porém, nem sempre conta uma história, uma narrativa como a dança-teatro. Aqui nós temos uma imagem, certo, do coreógrafo passando, né, os movimentos para os bailarinos, tá? Kurt Joyce é considerado o precursor da dança-teatro, ou seja, ele que iniciou essa maneira, né, esse gênero da dança. Então, agora passamos para a página 20. Os dançarinos, atores, buscam expressar com movimentos questões de ordem pessoal, tentando estabelecer uma relação direta com a plateia, a fim de proporcionar ao espectador uma intensa experiência estética, visual e dramática. Em alguns espetáculos, o público é levado a refletir sobre a sua própria condição, pois são comuns os temas críticos, como a indiferença das pessoas em relação aos problemas políticos e sociais, o culto, a máquina e a tecnologia, entre outros. Então, pessoal, os dançarinos, né, que também são atores, eles expressam com movimentos questões, certo, de cotidianas, tá? Que tem uma relação com a plateia. Então, o espectador, ele tem uma experiência estética, visual e dramática, né? Kurt Joyce foi aluno e colaborador do dançarino e coreógrafo Rudolph Laban. Ao longo de sua carreira, Joyce criou um programa de treinamento com base na teoria de Laban, no que se refere ao estudo das qualidades do movimento. Suas coreografias articulavam elementos do balé clássico com o movimento construído pelos próprios dançarinos, atingindo assim um novo ritmo e expressividade para a dança. Para Joyce, a dança-teatro integrava com a música de forma dramática os movimentos dos dançarinos e intérpretes. Então, pessoal, as coreografias, né, do Joyce articulavam, então, elementos do balé clássico com os movimentos construídos pelos próprios dançarinos, né? E a dança-teatro integrava com a música, né, uma forma mais dramática, porque a gente sabe que também a música nos traz muita expressividade. Então, aqui nós temos uma pesquisa para vocês realizarem. Pesquise na internet o trabalho desenvolvido por Kurt Joyce, destacando a forma como ele propõe a dança e a relação dos dançarinos com o espaço. Anote nas linhas a seguir o que você achou do trabalho proposto por esse artista e em seguida compartilhe com seus colegas suas impressões. Então, pessoal, essa pesquisa vocês vão fazer o seguinte. No caderno de vocês vão pesquisar sobre a biografia, né, do Joyce. Então, vocês vão pesquisar sobre a vida dele, onde nasceu, onde morou, onde estudou, quais foram suas obras, né, quais foram suas criações. Daí vocês vão fazer uma pesquisa, né, sobre o que ele propõe em relação aos dançarinos. Então, enfim, vão pesquisar sobre ele, tá? E daí, aqui na apostila, vocês vão anotar o que vocês acharam desse trabalho. Se vocês acharam legal ou não, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? E até semana que vem.